Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais. Hoje aqui a nossa série de vídeos podcasts, né, com mais uma empresa bacana, uma empresa convidada para falar um pouquinho sobre inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de profissionais com deficiência. Então, a nossa série de vídeos tem o objetivo aqui de trazer informações práticas, de trazer informações do cotidiano, que vem acontecendo dentro das empresas no processo de inclusão. Muitas empresas em áreas diferentes, setores diferentes. Então, hoje, a nossa empresa aqui é a Mil. Nós estamos com a Neuza Lopes. Neuza, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu espaço aqui que reservou para estar com oportunidades especiais. O trabalho que vocês realizam já é um trabalho que não é de hoje, então não conseguimos falar tudo num vídeo só, obviamente, né? Mas tenho enorme prazer em mais uma vez estar aqui com a Mil e deixo a palavra com você, para você se apresentar, para falar um oi aí para nossa audiência. Fica super à vontade, viu, minha querida? Obrigada, Renato. Obrigada, Oportunidades Especiais, né, pelo convite de a gente compartilhar aqui um pouco do que a gente faz dentro da companhia. Então, como o Renato já disse, eu sou Neuza Lopes. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, tenho os cabelos crespos que no momento estão trançados com coque no alto da nuca. Uso brincos de uma cor bege, estou usando fones de ouvido na cor branca, uma camiseta azul que tem a inscrição Inclusão e Diversidade, que é a camiseta de um dos nossos grupos de afinidade da companhia. Estou no escritório e o meu fundo ele está desfocado e pode ser que vocês vejam algumas pessoas passando aí ao fundo, é porque eu estou dentro do nosso escritório. Eu sou aqui, trabalho no Grupo Amil, estou há 13 anos na companhia e há 4 me dedicando exclusivamente, olhando para toda a parte de inclusão e voluntariado, onde a gente aí tem todo este trabalho e as nossas ações aí, pensando não somente na atração, né, de pessoas com deficiência, mas principalmente no seu sentimento de pertencimento dentro do nosso grupo. Muito bom, Neuza. Só nessa sua fala inicial, a gente já percebe, né? A gente já lembra que, como eu disse agora há pouco, o trabalho que vocês realizam é um trabalho bastante amplo e esse processo de inclusão da pessoa com deficiência, ele acontece dentro das empresas, dentro do seu ritmo, dentro ali, de forma orgânica, de forma bastante dinâmica. Então, conta pra gente um pouquinho, né, sobre esse processo de inclusão, o que que você tem visto, como que isso tem acontecido. Fica super à vontade para falar um pouco desse histórico das pessoas com deficiência com vocês. Perfeito. A nossa área aqui de inclusão e diversidade, né, tem aí atuado desde 2018 dentro da companhia e a gente vem num processo de evolução, né? A gente entende que falar sobre o tema de diversidade e inclusão, ele é um processo, exige uma mudança de cultura, ele não acontece talvez na velocidade que a gente deseje, mas ele vai acontecendo, né, conforme o tema ele vai sendo incorporado à nossa cultura, não é? Desde 2024 aí, né, nós começamos a trabalhar no novo processo de cultura e aí a gente tem dentro dos nossos valores e da nossa missão, né, a nossa missão é cuidar. Então, quando a gente fala de cuidar, a gente cuida de todas as pessoas, né? E dentro dos nossos valores também, a gente tem o valor do relacionamento, o valor do acolhimento, e isso está diretamente ligado a todo o processo de inclusão. E quando a gente olha para o tema específico de pessoas com deficiência, talvez, né, olhando como todas as companhias, né, ele começa muito ali pela questão do cumprimento da cota, né, este é o impulsionador para que a gente pense em ações que tragam as pessoas. Mas a gente já percebeu e a gente vem atuando para além da cota. Né? Então, não é somente contratar as pessoas, trazer as pessoas para dentro do grupo Amil, mas como é que a gente pensa em ações para que essas pessoas se sintam pertencentes ao grupo.
não é? Então, ao longo desses anos aí que a gente vem trabalhando com o tema, né, a gente foi revisando os nossos processos, transformando os processos cada vez mais inclusivos. Então, a gente começou olhando por todo o processo, né, de atração e retenção das pessoas. Quando a gente fala de atração, como é que a gente torna os processos mais inclusivos para que as pessoas tenham ali um processo de atração de talentos equânime, né? Porque a gente sabe que a questão da limitação ela está muito mais voltada ao ambiente do que à própria pessoa. Né? Então, quando a gente consegue construir e disponibilizar recursos de acessibilidade, tecnologias assistivas, as pessoas ali partem do mesmo lugar, que este acho que é o grande início. Não é? Então, a gente tem ali os intérpretes de Libras, se for necessário, a gente disponibiliza leitor de tela, a gente orienta todo o nosso time de atração de talentos, né? Como é que se comporta? Existem dúvidas, perguntas sobre a deficiência, não pergunta. Então, a gente vai ali também trazendo uma série ali de capacitações, sensibilizações e treinamento para que seja o mais inclusivo possível. A gente entende também ali que no caminho, né, a gente também vai aprendendo, mas a gente já evoluiu muito e a gente tem conseguido aí alcançar bons resultados nesse tema, Renato. E é um processo, como você falou, Neuza, né? Porque às vezes as pessoas perguntam: puxa, então nós devemos deixar a empresa toda acessível para depois contratarmos, né, pessoas com deficiência? E não, né? A gente também aprende muito no processo com as próprias pessoas com deficiência. Inclusive, já conheci pessoas com deficiência, colaboradores, colaboradoras da Mil, e posso dizer que no caso de vocês, quando esse processo vai acontecendo de uma forma muito natural, né? As pessoas de verdade chegam para trabalhar com vocês porque elas têm os seus direitos em relação à acessibilidade, mas também porque as pessoas têm os seus deveres, né? Mas quando as pessoas trabalham aí com vocês, não é só essa retenção dos colaboradores, é realmente um sentimento de pertencimento, né, Neuza? É isso, né? A gente até está tentando tirar essa palavra, né, retenção, do nosso vocabulário, né, dentro da companhia, porque dá a impressão de você querer segurar a pessoa, né? E a gente quer que a pessoa tenha o sentimento de pertencimento, que a pessoa queira ficar na companhia, né? Que a gente acha que isso também muda um pouco o olhar que a gente traz para o tema, né? As pessoas precisam querer ficar na companhia. Não é? E quando a gente fala de estar na companhia, é a pessoa colaboradora com deficiência, é o nosso colaborador, é o nosso público interno, mas também o nosso público externo, não é? Porque nós somos uma empresa da saúde. E nós atendemos esse público muito também nas nossas unidades. Então, quando a gente pensa num plano que a gente chama aqui, né, num plano para pessoas com deficiência, como é que a gente olha de forma interna e de forma externa também? Né? E quando a gente pensa nessa questão da acessibilidade, a gente já disponibiliza hoje em algumas das nossas unidades, e a gente está ampliando acessibilidade em Libras, né? Então chega ali uma pessoa que vai ser atendida em uma das nossas unidades, que é uma pessoa surda, que necessita deste recurso, ele consegue, por meio de um QR Code, ter acesso online a uma plataforma que vai fazer essa intermediação. Não é? Isso também já está sendo implantado internamente para que as nossas pessoas colaboradoras também tenham este mesmo recurso. Hoje a gente se vale de outras ferramentas, de outros recursos, mas a gente entende que isso também é necessário para a gente ter uma comunicação melhor, mais fluida, que seja bom para todo mundo, e que cada vez mais as pessoas vão se sentindo pertencentes dentro da companhia, né? A gente tem por hábito aqui, toda vez que a gente começa um evento, uma reunião, fazer a autodescrição, né? Muito independente se a gente saiba ou não se tem alguma pessoa que necessite
recurso, porque a gente entende que a gente também vai trazendo isso para as pessoas como um hábito, né? Vai se tornando parte da nossa cultura, parte de quem nós somos. Não é? Então, a gente começa a trabalhar tudo isso dentro do nosso plano também, né? A gente tem a questão de falar com as lideranças, ir nas onde as pessoas estão, falar sobre as lideranças, entender quais são as dificuldades, porque ainda, né, José Renato, as pessoas têm essa dificuldade de não saber como é que eu vou tratar uma pessoa com deficiência, como é que eu falo, como é que não. E a gente entende que isso faz parte de toda uma questão estrutural, não histórica mesmo, da própria luta das pessoas com deficiência para ocuparem os espaços, né? Então a gente vai trabalhando, vai entendendo, vai ouvindo essas lideranças para apoiá-las, para que o ambiente ali também se torne efetivamente inclusivo. Não é? A gente também faz aqui rodas de conversas com as pessoas colaboradoras com deficiência para entender quais são as questões, quais são as demandas, como é que a gente consegue melhorar, o que, que a gente pode melhorar, o que não está funcionando. A gente faz rodas de conversa também com as pessoas sem deficiência, para que elas também tragam ali quais são as questões, mas principalmente a gente faz rodas de conversa com todas as pessoas, para que ali todo mundo traga ali as suas questões, e normalmente as rodas são espaços seguros, as pessoas trazem ali as suas questões, e a gente leva dali, né, quais são as oportunidades de melhoria, o que está funcionando, o que não está funcionando, e aí a gente vai nesta construção, né, neste processo que você bem trouxe, né, que vai levando até que a gente chegue a um momento que a gente entenda que a gente não precise mais talvez ter uma área exclusiva para olhar para o tema, porque isso já ficou orgânico, isso já vai fazer parte do nosso DNA, né, da nossa missão de cuidar de todas as pessoas. E a gente tem conseguido avançar, né? A gente ainda tem muitos desafios, mas já avançamos bastante no tema. É um desafio também pelo tamanho da empresa, né? A empresa é feita de pessoas e nós aqui que conhecemos bem o trabalho que vocês desenvolvem, como você muito bem trouxe, ora a gente tem uma abordagem com os gestores, em outro momento com os RHs, em outro momento com os setores operacionais, e isso dessa forma vai virando uma cultura que é uma cultura da empresa inteira, né? Não é só aquele tema que parece ser responsabilidade só de um ou de outro. Não é, é de todos, né? E uma outra coisa muito importante que você trouxe também, que eu não posso perder aqui na sua fala, é essa questão da diversidade dentro da diversidade, essa pluralidade. Quando você falou de Libras, sim, Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Muitas pessoas surdas se comunicam por Libras, mas como em todas as deficiências, também tem pessoas que são surdas que não se comunicam por Libras. Algumas são oralizadas, outras não são oralizadas, outras sabem uma língua de sinais que foi aprendida ou construída ali em casa com os familiares, e essa pessoa, quando vai para o mundo do trabalho, é também um processo de adaptação. Então, eu faço questão de dizer isso, de ratificar também a sua fala, para tranquilizar um pouco as pessoas, porque esse processo também precisa ser respeitado, né, Neuza? Leva tempo, e quanto mais convívio a gente tem com as pessoas com deficiência, mais a gente aprende sobre as deficiências, mas principalmente sobre pessoas, né, Neuza? Perfeito, né? Você trouxe aqui a questão, né? Hoje nós somos aproximadamente 22 mil colaboradores dentro da companhia, né? É um número grande. Isso a grande maioria que a gente fala que a gente fala está na assistência, né? Atendendo diretamente o nosso cliente, né? Nas unidades assistenciais, nos consultórios, nos laboratórios.
E é exatamente isso, né? A Libras é um dos recursos que a gente disponibiliza, porque eu tenho aqui tanto pessoas colaboradoras como os clientes que não utilizam deste recurso, né? Alguns fazem leitura labial, outros preferem a escrita, e a gente vai entendendo e adaptando, como você disse, né? As pessoas com deficiência, elas são únicas, elas podem até ter o mesmo tipo de deficiência, ter o mesmo diagnóstico, mas elas têm necessidades específicas, porque são indivíduos, e cada indivíduo tem a sua necessidade. Então, a gente procura, dentro de casa, trabalhar muito isso, né? A gente, uma das partes do nosso processo de atração de talentos é conversar com as pessoas, né, que vão entrar, que têm algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, e entender qual é o recurso que ela vai precisar para realizar as suas tarefas diárias. Né? A grande maioria, às vezes, não precisa de nenhum tipo de recurso específico, algumas precisam somente de alguma adaptação razoável, né? Você mover a mesa de um lugar, adaptar uma cadeira, adaptar uma luz, e aí a gente sabe disso como? Conversando com as pessoas. Né? Então, aqui a gente tem esse hábito, conversar com as pessoas e entender quais são as necessidades que elas precisam. Né? A pessoa precisa de ajuda, é ela que vai nos dizer que tipo de ajuda que ela precisa. Não sou eu que vou deduzir a ajuda que ela precisa. Eu acho que não. Vou conversar com a pessoa, ela vai me dizer qual é o recurso, se ela precisa, quando ela precisa, se não precisa, e a gente vem trazendo isso nessas conversas que a gente fala, né? Dessas necessidades, como é que a gente chega, como é que eu sei se a pessoa precisa ou não? Pergunte para a pessoa. A melhor pessoa para falar do que ela precisa, se ela vai poder ou não executar uma determinada tarefa, é a pessoa. Não Muito bem. adianta a liderança, a gestão deduzir que, não, eu tenho que conversar com a pessoa. Então, uma das nossas premissas aqui, das nossas regras é: você já perguntou para a pessoa se ela vai conseguir realizar esta tarefa e qual é a melhor maneira para que ela realize? E a gente tem obtido um bom resultado com isso. Né? Não quero aqui também dizer que nós estamos aí num ambiente perfeito, mas novamente, né, a gente está no caminho, é um processo, né? Às vezes a gente vai errar, mas em grande maioria a gente tem acertado, né? A gente faz aqui algumas pesquisas internas voltadas para as pessoas com deficiência, para que a gente tenha ali também um olhar um pouco mais focado, né? E nessa pesquisa a gente é amplo, né? A gente pergunta da pessoa, né? A gente quer saber ali quais são os cursos que essas pessoas estão fazendo, quais são as atualizações que ela está fazendo, o que que ela gostaria, como é que é a relação dela com a gestão, dela com a equipe com ela, porque tudo isso serve de subsídios para que a gente pense, né, nesse programa que a gente tem, como é que a gente melhora, né? E quem vai nos dizer é a pessoa, né? Isso vale para todos os outros recortes, a gente traz isso também. Aqui dentro de casa a gente trabalha sempre a intersecção, porque a gente entende, né? A pessoa não é um marcador ou uma característica só, né? Ela vem trazendo outras características que, via de regra, acabam também ali interferindo no jeito em que ela se sente dentro do ambiente, né? Porque às vezes a gente pode tratar uma questão do racismo, mas deixar ali escapar uma questão associada ao capacitismo ou a questão da LGBTfobia. Então a gente vem trabalhando também isso, né? E nessa condução, o grupo de afinidade, né? Que dentro da companhia a gente tem 6, mais o mais eficiente, que é o nosso grupo de afinidade, olhando para o tema de pessoas com deficiência, nos ajuda muito, né? Olhando para a questão da conscientização, de estar ali perto das pessoas. Muito bem. E assim, Neuza, você falou uma outra coisa que também é bastante importante, que vale a pena a gente reforçar aqui para as pessoas, né? É assim, todo esse cuidado no processo de inclusão da pessoa com deficiência, ele não é à toa.
porque nós não podemos esquecer que nós estamos falando aqui de profissionais com deficiência. Então, por que é que a AMIL tem todo esse cuidado e respeito no processo de inclusão em relação aos direitos das pessoas com deficiência? É porque, uma vez contratadas, não tem desculpa. Pessoa com deficiência também precisa performar, também precisa atingir meta, também precisa ter o perfil profissional que a Mil espera de qualquer colaborador e dela, pessoa com deficiência. Isso não é em nada diferente, né? Então, dentro da Mil, a pessoa com deficiência trabalha tanto como todo mundo, né, Neuza? Perfeito, é isso mesmo, né? Aqui as pessoas com deficiência têm as suas metas, precisam atingir as suas metas, né? Mas a gente também, do nosso lado, eu preciso garantir os recursos necessários para que ela possa também fazer as entregas necessárias, né? Então, por exemplo, eu contratei uma pessoa cega que precisa de um leitor de tela, eu tenho que garantir que ele utilize isso, porque é importante, porque eu não vou poder fazer a cobrança da entrega se a pessoa não tem o recurso necessário para fazer essa entrega. Isso vale para qualquer pessoa e para as pessoas com deficiência também não é diferente. Né? Então, tem as metas, fazem parte do nosso ciclo de performance, tem as reuniões de feedback. Eu estou olhando a competência do profissional, o que ele vai agregar ao negócio, o que ele vai entregar para o negócio. Né? Qual é a habilidade, quais são os conhecimentos que a pessoa tem, que a pessoa vai entregar para nos ajudar a entregar o resultado da companhia e principalmente nos ajudar a entregar a nossa missão, que é cuidar. Né? As pessoas que vêm aqui, elas são parte da nossa entrega, seja do resultado da companhia como um todo, como também da nossa missão, que é cuidar. Uhum. Muito bom. Nossa, eu ficaria aqui horas, né, conversando com você sobre tudo isso, porque é bem bacana quando a gente acompanha uma empresa que vem num crescimento assim constante, ano a ano. Então, muitas vezes a gente vê que tem novidades que a gente, de um semestre para o outro, a gente precisa chamar novamente para a gente falar mais, para a gente trazer mais coisas. Então, é um processo de fato, e a Mil é uma empresa que já há bastante tempo está nesse processo aí de uma forma muito acertada, né? E, Neuza, assim, gostaria de pedir para você, assim, uma fala caminhando para o nosso final aqui, né? Porque proposta do nosso podcast aqui é trazer um pouco daquilo que a empresa está fazendo, deixar sempre aquele gostinho assim de quero mais, né? Porque realmente é bastante coisa, mas convido você aí a fazer uma fala final para a gente caminhar aqui para os nossos últimos minutos, né? Mas é uma delícia te ouvir, viu? Eu que agradeço, né, novamente aí o convite, né, oportunidades especiais aí é nossa parceira, né, nessa construção deste ambiente efetivamente inclusivo que queremos ter dentro da companhia, né? Sabemos que é um processo, é uma jornada, onde nessa jornada, né, a gente tem erros e acertos e quando a gente identifica que algo não saiu como deveria ou como gostaríamos, né, imediatamente a gente aprende com isso e corrige, né, para que a gente consiga oferecer para as nossas pessoas colaboradoras, com ou sem deficiência, um ambiente seguro, que elas se sintam pertencentes e que queiram estar conosco. E as pessoas que terão acesso, né, a este conteúdo, convido que conheçam aí, né, o nosso grupo, o nosso trabalho, e que caso seja uma pessoa com deficiência, que olhem aí as nossas oportunidades e venham aí fazer parte do nosso grupo e nos ajudar aí na entregar a nossa tão linda missão, que é cuidar de todas as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, Renato, aí pela nossa conversa. Imagina, sou eu quem agradece. Pessoal, muito obrigado então aí a nossa audiência. Se você está procurando uma empresa bacana para trabalhar, um lugar que você de fato vai se desenvolver enquanto profissional, né? Ou você está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, a gente já sabe que a Mil tem mostrado aí
tem mostrado ser uma das empresas bem bacanas que vem respeitando muito o processo de inclusão, de habilidade, a competência das pessoas com deficiência. Então, nós aqui, enquanto Oportunidades Especiais, sempre estamos aí dando todo esse apoio. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Neuza, mais uma vez, e até a próxima, gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau.